O André, junto com ele, vão se apresentar melhor, já estão vindo, nomes e tal, e vai ser bênção assim na casa de Deus. Hallelujah. Hallelujah. For the Lord, He is good, and His mercies endure forever. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. I have experienced the mercies of God. Eu tenho uma experiência muito feliz de estar aqui nesse lugar. I have experienced many failures. Tenho agradecido por Deus os seus ministérios aqui. I've disappointed God many times. Eu desapontei Deus muitas vezes. But His mercies are new every morning. Mas a misericórdia dele dura para sempre. His mercies are bigger than my failures. É muito maior do que os meus medos também. And I have enjoyed the goodness of God. E eu tenho agradecido e tenho me alegrado So again I say, pela felicidade de Deus. for the Lord, He is good, and His mercies endure forever. E nós dizemos que a sua misericórdia e sua felicidade dura para sempre. Let's put our hands together for the Lord. Let's put our hands together for the Lord. Vamos bater palmas para Jesus agora. I am so happy, Estou muito feliz, so blessed to muito be here abençoado de estar aqui in Brazil. em Brasil. It is my second time, É minha segunda vez aqui and you all are a lovely people. e eu estou amando estar com vocês aqui. Surely, Pastor, the glory of the Lord is in this place. Muito obrigado, pastor, por ter disponibilizado esse lugar. Surely you are a great man of God. Verdadeiramente você é um homem de Deus. I have heard of your goodness from Pastor Richard, E pelo pastor Ricardo, o Richard, ele tem ouvido muito bem sobre essa igreja. but now I am experiencing it myself, E agora ele está experienciando por si mesmo. and I am happy to be here. E eu estou muito feliz de estar aqui. I am with a team all the way from Trinidad, E eles estão vindo aqui com outro time, Trindade, the Caribbean. pelos Caribes, né? Yes, we love football as well. Eles gostam de futebol também. Yes, yes. We've been to the World Cup once, Eles já estiveram na Copa do Mundo uma vez. but we are still happy. Mas a gente ainda assim está feliz. Amen? Ok? Bem, So our country, Trinidad, is only 1.7 million people. E em Trindade eles só têm 1,7 milhões de habitantes. We are a small island. E nós somos uma pequena ilha. And many years, missionaries came to our island to evangelize. E muitos missionários vão à nossa ilha para poder falar de Deus. But now the Lord is raising us up and sending us as the missionaries throughout the E agora earth. Deus está levantando pessoas do Caribe para serem missionários em outros lugares. Surely the Lord is good. Agradeço a Deus. I have here Sister Vashti with us. Ela tem a pastora Vasti com eles. She is, can you please stand? Eu fiquei de pé. She is part of a team. The other half of the team is with Dr. Richards. Ela também ensina o pessoal do pastor Richard também. But I think I am in the best place to be tonight. Mas ele se considera o melhor professor. Amen? Amém? Can I ask us to stand as we read God's Por word? favor, fique de pé para a gente poder ler a palavra. I'm reading from Isaiah chapter 43, verses 18 to 19. Ele vai ler o verso de Isaías 43, verso 18 ao 19. Isaiah chapter 43, verses 18 to 19. Isaías 43, verso 18 ao 19. It says, "Do not remember the former things, nor consider the things of old. Behold, I will do a new thing. Now it shall spring forth. Shall you not know it? I will make a road in the wilderness and rivers in the desert." Não vos lembreis das coisas passadas, nem considerei as antigas. Eis que eu faço uma coisa nova, agora sairá a luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Amen. Amen. Heavenly Father, we thank you for your spirit here tonight. Deus, Criador de todas as coisas, te agradecemos por estar aqui nesse lugar. You have given us eyes to see. Você nos deu olhos para ver. You have given us ear to hear. Você nos deu os ouvidos para ouvir. And you have given us a heart to receive your word. E você nos deu o coração para poder te servir. We pray, Father, Nós choramos, Deus, may we not only hear,
Que o Senhor não esteja somente aqui, but may we be doers of your word. mas faça o seu mover aqui. I pray, Father, Eu oro, Deus, that may you touch us. para que o Senhor toque em nós. May you speak to us. Fale com nós. And our response to you E nós responderemos a Ti. will be yes. E será sim. We would say, yes, Lord, have your way in my life. E sim, te pedimos, Deus, para que você tenha na nossa vida. This is what we ask. Isso é o que nós pedimos. In Jesus' name, Em nome de Jesus. amen. Amém. Amen. You may have your seats. Você pode sentar. I declare to you tonight that this is a year of great possibilities. Eu declaro sobre a sua vida nessa noite que aqui será um momento de grandes possibilidades na sua vida. The Bible says, with God, all things are possible. E na Bíblia diz que Deus nos fala que tudo é possível. Therefore, it is time to rise beyond your limitations and explore all your possibilities. It is time to rise beyond your limitation and explore all your possibilities. Para vocês crescerem além do que vocês têm e acima das suas possibilidades. God is not limited, Deus não é limitado, but we limit God. mas nós limitamos Deus. We limit what He wants to do in our Nós lives. limitamos o que Ele pode fazer nas nossas vidas. We limit Him Nós because limitamos of ele our experiences, Por causa das nossas experiências, because of our status, por causa dos nossos status. and most E mais importantly, importante, because of our past. por causa do nosso passado. Sometimes we limit what God wants to do in our life. Mas às vezes limitamos a Deus porque Ele quer fazer nas nossas vidas. And therefore the scripture said, do not remember the former E nas things, Escrituras diz que você não se lembra das coisas que foram feitas. nor consider the things of old, Sorry. nor consider the Eles things não of se old. consideram os filhos de Deus. Filhos And do Senhor. let me give you an example. E deixa eu te dar um exemplo. Joshua Josué and the children of Israel just defeated Jericho. Joshua just defeated ele Jericho derrotou Jericó. as they enter into the promised E land. eles entraram na terra prometida. And they came across a city called Ai. E eles entraram numa cidade chamada Ai. And they said, this city is small, E essa we would cidade era send pequena. a little group. E vão mandar um pequeno grupo. Do you know what happened? Você sabe o que aconteceu? They were defeated. Eles foram derrotados. Someone in the camp O pessoal naquele lugar disobeyed God desobedeceu a Deus. and they were defeated. E eles foram derrotados. But they made things right before the Lord. Mas no principal daquilo, Deus estava. And now it was time to go again against Ai. E eles foram de novo acima de Ai. And the Lord had to tell Joshua, E Deus disse a Josué: do not be afraid. não se encovarde, não Do fique not com be medo. timid. Não fique com medo. Forget the past Esqueça o defeat. passado que você foi derrotado. Many times what happened with Muitas us, vezes o que acontece com nós, we allow the past defeat nós deixamos que o nosso passado to predict derrotado our para future. produzir o nosso futuro. But the Lord said, do not remember Mas it. Deus diz: não se lembre do seu I passado. will do a new thing. Eu serei com você e farei novas coisas. He said, Ele forget disse, the former things. Esqueça as coisas que foram passadas. The former Formação. things speak about things that happened in the near past. E aquilo foi a formação que estava no passado. Yesterday, Ontem, last year, a semana passada. maybe there are some of you tonight Muitos de vocês nessa noite that you want to forget last year. querem esquecer o que aconteceu no ano passado. The pain you felt last year. Sorry. The pain you felt last year. You had so much, The pain. the pain. A dor que estava no passado. The Lord, He's helping us tonight. Deus nos livra nessa noite. He's helping us, amen? Amém? Because He has a word for us tonight. Porque Ele quer Amen? algo melhor para nós nessa noite. And so we may have experienced defeat last year. E aquilo que nos derrotou no ano passado, Maybe your business failed. às vezes pode ser um negócio que falhou. Maybe you witnessed to your neighbor and they Talvez rejected aconteceu you. com o seu vizinho e isso te rejeitou. Maybe you fell in sin. Talvez você ficou And- até no pecado, caiu no And the pecado. memories of last year, of A memória yesterday, disso it que is estava no haunting you. passado, estava contando com você, The Lord is estava saying, contaminando você, do not remember it. e você não se lembra mais. The former things. As formações. Also, do not remember the things of old. The things of old.
The things of old speaks about things that happened time do a passado. long time ago. que estava há muito tempo atrás, Things that happened in our generation. coisas que aconteceram com as outras gerações, Whether they are generational curses, e as maldições que estavam no whether they are pessoal, generational patterns, e que estavam acontecendo no padrão whether they are daquela generational daquela cycles. geração estavam mal, estava assim. Let me give you an example. Deixa eu dar um exemplo. Maybe no one in your family Talvez alguém na sua família lived beyond the age of 50. não esteja. Lived beyond 50. They died at 50. Everyone in your family died at the age of 50. Ah, eles morreram no ano 15. Maybe No ano 50. all of the women in your family have cancer. Talvez alguém na sua família possa até ter câncer. Maybe no one is successful in your Talvez family. ninguém seja sucedido na sua família. The Lord is saying, do not E remember Deus, those Deus diz, things. não lembra dos pecados dele. Just because it did not happen in your generation means it will not happen with you. O que aconteceu na geração passada não quer dizer que vai acontecer na sua geração. Because the Lord, Porque o Deus, que ele é o Senhor, for the Lord will do a new thing in your life. e ele quer fazer coisas na sua vida. But you have to forget Mas it. você tem que esquecer do passado. Because we allow things of the past to hinder us from going forward. Porque tudo que aquilo que aconteceu no passado, você não pode deixar que aconteça para frente. But the Lord, He will do a new thing in your life. Do you believe Mas Deus quer tonight? fazer coisas novas na sua vida. Você acredita nisso? Do you believe tonight? Você acredita nessa noite? This is what Philippians chapter 3 says. Philippians chapter 3. Isso aqui verses diz em 15. Filipenses 3, verso 13. I would read Filipenses- it, and then you would read it. It's the Apostle Paul here says, "Brethren, I do not count myself to have apprehended, but one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forward to those things which are ahead, I press towards the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus." Filipenses 3,13 diz: Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, e avançando para as coisas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Even the great Apostle Paul Mesmo o apóstolo Paulo para aquela multidão said, I have to forget those things in the disse que eu past preciso esquecer as also. coisas que estão no passado também, And I have to press. e eu preciso pressionar, I have to go eu forward. preciso ir para frente, I have to push. eu preciso empurrar. I tell you the truth tonight. Eu te digo a verdade nessa noite. Some of the things that God wants to do in your life, Algumas coisas Deus quer fazer na sua vida. it will take some effort on your part. E através do seu esforço te dá poder. It will take some pushing. E empurrar você. It will take some pressing. E puxar para isso. It will take you going Para against que that você which vá- the enemy have established. Acima disso e se estabelecer nisso. And say the Lord's will shall be accomplished in my E life. você diz que isso tudo vai acontecer na sua vida. What the Lord said about you shall come to pass. E você não pode deixar que isso permita que isso fique no passado. But forget those Mas past esqueça things. o passado. As Forget coisas do those past passado. things. Esqueça as coisas que estavam no passado. How do I know the Como eu Lord posso will do a saber new thing in your life? Que Deus vai fazer coisas novas na minha vida. How do I know that Como the que eu vou Lord will do saber? a new thing in your life? Que Ele vai fazer coisas novas. I believe tonight Eu acredito nessa noite we would make up our minds que nós poderemos abrir nossas to mentes do a new thing para fazer uma in nova our coisa life. nas nossas vidas. As we do something new, E precisamos fazer uma coisa nova. we will get new results. Nós vamos fazer novos resultados. What are those new things that we will do? Com essas outras coisas que nós precisamos fazer. I believe each and every one of you tonight, the Lord has been sharing something to your heart. E Deus quer fazer alguma coisa e compartilhar com vocês que está no coração dele. And we have been saying, God, me, not me. Deus, eu? Por que eu? How can you use me? Por que você quer me usar? Don't you see my financial situation? Você não vê a minha situação financeira? Don't you see my environment? Você não vê como estão as minhas coisas em I'm volta? not educated, Lord. Eu não sou bem educado. I'm not ordained, Lord. Eu não sou essa How pessoa can you toda. use Como que me? você pode me usar? But if you are willing and Mas se você obedient tem o querer dentro disso, to that new thing that the Lord is doing in your life, para que Deus possa fazer isso na sua vida, you would see a new result. você vai ver novos resultados. Some of you, Alguns de vocês, the Lord has been calling you to a greater time of prayer, têm se contaminado. more time spent in prayer. Tem passado muito tempo orando.
Some of you, Alguns de vocês the Lord has been tugging on your heart têm tocado nos seus to corações fast. para poder jejuar. Some of you, Alguns de vocês the Lord has been tugging on your heart têm tocado nos seus to corações get into the Word of God. para ler a palavra de Deus. If you do these things, E you você, se você pray, fazer isso daí e orar, you fast, você jejuar, you read your Word. você lê a palavra de Deus As you store to the Spirit, e você vê o Espírito tocar you em would você, reap life você everlasting. vai ter novos resultados na sua vida. And as you store, E assim que você vê, you would get results. você vai ver os resultados também. So I know the Lord will do a E eu new sei thing que in Deus your vai fazer life coisas novas na sua vida. because I believe Porque eu acredito some of you tonight que alguns de vocês nessa will noite say, Lord, vão ser dizer: Here Senhor, am I. aqui estou eu. I am your servant. Eis-me aqui para ser servido. What do you have me O to que do? você quer fazer o que What você do quer que you eu want faça? me to do? O que você quer que eu faça? Do Senhor? you want me to tell my neighbor about Jesus? Você quer que eu fale para minha vizinhança sobre Jesus? Do you want me to come and serve in the church? Você quer que eu venha aqui para a igreja fazer o seu serviço? Do you want me to support my Você pastor quer que eu more? faça o suporte para os meus Do you want me to pastores? spend more time in prayer? Quer que eu faça mais tempo orando? Quer que eu passe mais tempo orando? Fasting? Jejuando? Reading the word? Lendo a palavra de Deus? Yes, Lord, I will do it. Sim, Senhor, eu quero fazer. Yes, Lord, I will do Sim, it. Senhor, eu quero fazer. Whatever you want, Lord, I Qualquer will coisa que do você it. quer que eu faça, eu farei. As we do that new thing, Eu farei coisas novas we will get a new result. para você ter novos resultados. And if we are all honest, E se nós tivermos toda honestidade, we know we have not been spending nós sabemos que passaremos muito enough time in prayer, tempo orando, in fasting, jejuando in God's word, na palavra de Deus and in the house of God. e na casa de Deus. We are guilty of that. Vocês entendem isso? But tonight, Mas nesta noite, we will make a decision to nós move vamos fazer uma forward. decisão para ir para frente. We will move forward in Nós God. vamos ir para frente We will nessa move noite. forward. Vocês vão para frente? Let's put our hands together for the Por Lord. favor, parte de palmas. Very briefly tonight, very short tonight, Sim. Muito barulho nessa frente, né? I want to share on a principle Eu quero falar agora com o principal, that I want us to start to do. o status para a gente começar a fazer. Many of us have been guilty of not doing this, Às vezes In our lives. alguém pode estar um pouco ocupado das coisas que aconteceram na nossa vida. but as we apply this new principle, Mas aí, assim que você aplicar isso como principal, the Lord will do something new in our pessoas vão lives. fazer coisas novas na sua vida. Proverbs chapter 3, Provérbios capítulo 3, verses 9 and 10. verso 9 e 10. Proverbs chapter 3, Verses Provérbios 9 and 3, 9 ao 10. and it says, honor the Lord with your substance. Honor the Lord with your possessions and with the first fruit of all your increase. So your barns will be filled with plenty and your vats will overflow with new wine. Honra o Senhor com teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. The Bible tells us A Bíblia diz a nós to honor the Lord. para honrar a Deus. Honor the Lord. Honrar a Deus. Can you tell your neighbor? Você pode dizer isso para o seu Honor the Lord. vizinho? Seu vizinho, seu amigo? Honor the Lord. And the Bible says to honor the Lord with your possession. E honre a Deus com as suas possessões. So the question is, E a pergunta é, what do you possess? o que você tem? What do you possess? O que você tem? Ask your neighbor, what do you possess? Pergunte a eles, o que você tem? The Bible said, whatever you possess, honor the Lord with it. E tudo que você honrar, Deus vai fazer as boas partes. Vão se encher os seus celeiros, né? There's a pastor on our island. Tinha um pastor na minha ilha. He was born a bit disabled, Ele nasceu um pouco desabilitado. and he only has half of a hand. Ele só From tinha it. metade do braço dele. He's a pastor. E ele era um pastor. Even though this is all he has, Mesmo só isso que ele tinha, he raises his hands ele and levantava a mão praise dele the Lord. e adorava a Deus. This is what he possesses, Isso era o que ele tinha, isso era o que ele tinha. but he uses what he possesses Mas tudo que to ele honor the tinha Lord. para honrar a Deus. Isn't it sad Isso não é triste? that some of us have our both hands? Mas Some of us have our both hands, assim que eles têm
mesmo eles sendo limitados. 2 hands, 1, 2. Se mesmo ele tivesse 1 ou 2 braços, We have 10 mas nós temos fingers. 10 dedos. And isn't it sad? It is sad Isso é triste, porque nós temos 2 mãos that e we will 10 not dedos, raise our e nós hands podemos levantar nossas mãos ele não and tinha. give God praise. E nós podemos adorar a Deus. But yet, someone who only has half of a E hand mesmo uma pessoa tendo só uma mão, would use it to honor the e Lord. mesmo um braço, ele adorava a Deus. The question is, what do you possess? E a pergunta é, o que você tem? Do you have a voice? Você tem voz? Do you have a mouth? Você tem o molde? Do you possess a mouth? Você tem essa possessão? Then we have to use that Então você tem que usar isso to honor Him. para honrar a Deus. When we use our mouths Quando nós usamos o nosso molde to curse our pastor, para até mesmo to curse our neighbors, para amaldiçoar as pessoas, we are not honoring the Lord with our nós não mouths. estamos honrando Deus o suficiente. But we should use our mouths Mas nós só usamos to praise the Lord, para usar a Deus, to bless para others. honrar a Deus, para nos abençoar. The Bible said, make a joyful noise unto the Lord. E Deus diz isso na Bíblia, para nós honrarmos e abençoarmos as In pessoas. other words, if you have a Em mouth, outras palavras, se você tem esse mão, use it to honor the usa para Lord. honrar a Deus. Do you have youth? Any young people here tonight? Any young people? As pessoas jovens, Do you have youth? você tem juventude na sua vida? Você tem essa juventude dentro de você? Then use your youth Então use essa juventude to que você honor the tem Lord. para honrar a Deus. Use your strength Use a sua força into the house of the Lord. na casa de Deus. Do you have influence? Você tem influência? Do you have good relationships? Você tem boas relações? Do you have power? Você tem força? Do you have authority? Você tem autoridade? Whatever you possess, Qualquer coisa que você tenha, whatever you possess, qualquer use coisa it que to você honor the tenha, usa Lord. para honrar a Deus. Use whatever you have Usa tudo que você tem to honor the Lord. para honrar a Deus. Because the Bible said, honor the Lord with your possessions. Na Bíblia diz, honre a Deus com tudo que você tem, os seus bens. And I believe E eu acredito, that this is not limited only to our finances. isso não é só limitado às nossas coisas financeiras. If you have beauty, E se você tem beleza, if you are good looking, e se você tem uma boa aparência, use it to honor the Lord. usa para honrar a Deus. Whatever you possess, Qualquer coisa que você tenha. do you have experience? Você tem Do experiência, you have wisdom? você tem sabedoria. Whatever you possess, Qualquer coisa que você do you possua. have skills and Se você talents tem habilidades and abilities? e habilidades, Whatever you possess, qualquer coisa que você tiver, use it to honor the Lord. use para honrar a Deus. The Bible said, honor A the Bíblia Lord with diz, your honra a Deus possessions. com tudo que você possua. Our entire being Com tudo que nós temos must dentro de be nós, used seja to usado honor the Lord. para honrar a Deus. Aquele que respira e louva o Senhor. For the Bible said, it is He who have made us and not we ourselves. It is He who made us É Ele and que not nos, we que nos dá ourselves. a palavra para poder honrar a Ele. É Ele So que nos deu a whatever we vida para poder possess, honrar a Ele. Então tudo que nós temos, We would honor the Lord. use para honrar a Deus. But many of us, Mas alguns de nós, we have dishonored Him. nós temos que honrar a Ele. I Nós wanna temos honrado Ele. Só. I want to share Eu quero te how we mostrar have dishonored Him. como nós temos desonrado a Deus. Now, honor Honor, means honra, to reverence, é usado para reverenciar a Deus, to adore, para adorar a Deus and to obey. e para obedecer a Deus. So I want to share how Eu quero te we mostrar para vocês have dishonored the Lord. o que acontece quando nós desonramos a Deus. One of the ways we have dishonored the Lord Alguns meios de desonrar a Deus. is we have dishonored the man of God in the house. Nós temos desonrado a Deus aqui dentro da casa dele. The Bible said in Jeremiah A 3:5, Bíblia diz em Jeremias 3:5. I would read and you would say, Ok. and I will give you shepherds according to my heart. Yes. I will give you shepherds according to my heart. E eu te darei Yes, shepherds. Eles te darão pastores para honrar a casa, Who will feed you with knowledge and que understanding. te alimentarão com a sua sabedoria Pastor e entendimento. Pastor Pereira, Pastor Pereira, Pastor Ferreira, it is an honor for me to be here. é desonrável estar aqui. The Lord has established you Deus estabeleceu as em an você angel como anjo in this house. nesse lugar. As we honor you, Ele tem honrado você, the tem usado blessings você com suas bênçãos.
Honor will unlock the blessings that God has A honra placed de within Deus vai this man. desbloquear coisas na sua vida. When we dishonor him, Quando nós desonramos ao pastor, the blessings is locked up. as bênçãos elas vão ficar presas. And so many times we try to do things, E but we quando are nós tentamos fazer unsuccessful coisas que vão acontecer, não vão ser sucedidas, because the blessings, porque as it is bênçãos locked up. estão presas. But when we honor the man of God, Mas quando nós estamos The no homem de blessings Deus, flow. as the bênçãos blessings flow. acontecem, elas The blessings fluem. flow. As bênçãos começam a fluir. Now, many of you do not believe me, Alguns de vocês não estão acreditando nele. so I will prove it to you. Então ele vai provar para você. Is that okay? Está tudo bem? Deixa eu mostrar para você. I'm going to read from the book of Mark, Ele vai- chapter 6. Ele Mark vai falar em chapter 6. Marcos capítulo 6. I'm working you hard tonight. But that's okay. Mark chapter 6. And I would read. Marcos capítulo 6, ele Yes. vai ler. You read from verses 1 to 6. Ok. 1 to 6? Yes, 1 to 6. E partindo dali chegou à sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, chegou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se admirando, dizendo: De onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José, e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhe dizia: Não há profeta sem honra senão a sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. 5. E não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. E ele estava admirado de incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas, ensinando. Amen. Amém. Jesus, God, God, Deus, made flesh, era homem, dwelt in their midst. mesmo nas suas limitações. Jesus had all power, Jesus tinha todo o poder, all authority. toda a autoridade. He had the ability to heal them Ele of tinha a all their habilidade de curar diseases. todas as pessoas que estavam ali Deliver doentes. them. Deliver them Para liberar para eles, from all their sickness and torment. para tirar todos os tormentos sobre a vida dele, To cast out para devils. tirar todos os demônios, para To expulsar do os many demônios, wonders in their midst. para fazer tudo isso no meio deles, dos midianitas só. Yet it said, yet Ainda in place where Jesus was, mesmo nesse lugar como Jesus estava, the Bible a said Bíblia diz, Jesus Jesus could not do many miracles. não podia fazer muitos milagres. Why is that? Por que isso? They dishonored Jesus. Porque desonraram a Jesus. They said, who is Jesus? Quem é Jesus? Perguntaram. Isn't he one of us? Ele não é um de nós? Don't we know him? Nós não sabemos quem ele é. And they failed to honor him. Eles acabaram desonrando a ele. And all the power, E todo o poder, all the authority toda a autoridade that flowed from que fluía em Jesus Jesus was stopped. foi parada. In that they did not receive it. E eles não receberam. Yet you would read in your Bible E ainda que você leia na sua Bíblia, that many who came que muitos daqueles and they honored him. começaram a honrar a ele. A woman said, if I would only E touch se eu apenas for tocado the hem of his nas garment, vestes de Jesus, I will be made eu whole. serei curado. What honor! Uma honra. And they were made whole. E isso ele já vai fazer com que eles sejam curados. However, Ser curados. however, Além disso, where they did not honor Jesus, por que nós desonramos Jesus? he did little miracles. Ele não ativa esse milagre. We are often tempted Às vezes nós somos tentados to see pastor para ver no as nosso just pastor another man. apenas como um homem. The truth is, pastor is a man. A verdade é que ele é verdadeiramente um homem. But most Mas importantly, mais importante que isso, pastor is a man of God. ele é um homem de Deus. It is not necessarily who he is, E não é apenas sobre ele, but it's who he mas represents é o que ele representa. and the office in which he walks in. E isso The office that he walks in. e as ofensas que passam por ele. And so, from tonight, E nessa noite, we have to make that decision in our nós minds. temos que ter essa decisão nas nossas mentes I would honor pastor. para honrar o nosso pastor. I may not like everything he Eu não says, tenho que gostar de tudo que ele but fala, I will not disrespect him. mas eu não vou desrespeitar I o meu will not pastor. dishonor Eu não him. vou desonrar o meu pastor. I would be obedient to Eu my vou ser pastor. obediente ao meu pastor. We would honor him. Você vai honrar ele? All of us, we are guilty Ou você vai dizer, eu sou culpado? of not honoring the servant of the Lord. Para não
honrar um homem de Deus. How else have we dishonored the Lord? E como nós temos desonrado a Deus? When we fail to bring all our tithes and offerings into the house of God. When we fail to bring all Quando the nós tithes falhamos para trazer and offerings into the house as of God. oferendas para as mãos de Deus. Para a casa de Deus. Desculpa. When we worship God with our substance, as we did, Como nós fazemos ofertas aqui, como acabamos de fazer, we are saying, God, nós estamos falando, Deus, I honor you as the source of my life. eu honro você da fonte da minha vida. My boss is not my source. Mas além da minha fonte, The economy is not my source. o Senhor não tem abençoado a minha fonte. The government is not my source. The government is not O my governo não é source. minha fonte. But God is my source. Mas Deus é minha fonte. And when you bring in all your E quando nós trazemos substance, todas as substâncias para cá, it does not matter what não happens in importa your o que aconteça economy. na sua economia, It does not matter não if importa o que government aconteça no change. governamento das suas The coisas. Lord, who is your source, will Mas provide Deus for vai you. prover sobre as suas fontes. The Bible A said Bíblia diz that He took care of the man of God with a porque Ele raven, tira das coisas da mão de Deus para os céus, with a bird of the air, para o ar que nós respiramos. and also E também He told him, I have Ele commanded ensinou. a widow to take care of you. A widow, an old lady to take care of you. para poder também trazer isso para vocês. What do I mean? O que ele quer dizer com isso? What do I mean? The Lord, O que He ele will quer take care dizer of you. que Jesus quer tirar um pouco de você When we bring all of our tithes and offerings into the house of the para Lord. trazer as ofertas para a casa de Deus. Do you know the truth? Você sabe a verdade? We are not guaranteed life. Nós não temos a garantia da vida. We act as though we have to get up tomorrow. E nós não sabemos o dia de amanhã. Today, Hoje, Sister Vashti and I, eles e we were in an accident. nós estávamos num acidente. A car ran to the back of us. Um carro bateu atrás do In carro dele. Brazil. No Brasil. Today. Hoje. But what am I saying? Mas o que ele está querendo dizer Because the Lord is our porque Deus é source, a nossa He fonte. protected us. Ele nos protegeu. Because the Lord is our source, Por causa que ele é a nossa He fonte. provided whatever we need. Ele vai trazer tudo o que nós precisamos. When we give unto the Lord, what are we Quando saying? nós damos a Deus o que nós precisamos, We are saying, Lord, I nós trust you with estamos my dizendo, future. nós confiamos no seu futuro. I trust you with my Nós future. acreditamos no seu I futuro. trust you to E provide. eu confio que você vai prover. I trust that you will take care Eu of confio me. que você vai cuidar de mim. So whatever happens in your Então, economy, qualquer coisa que acontecer na sua economia, I can nas suas sleep finanças, peacefully. eu posso descansar em paz. because the economy is not my source. Porque a economia não é a minha But fonte. God is my Mas source. Deus é minha fonte. So what? Amém. So when we bring our tithes and offerings Então, into the todas as ofertas house, que vocês trazem para a casa de Deus, we are saying, Lord, I nós honor dizemos, you. Deus, estamos te honrando. I honor you. Eu honro você. I honor you, Lord, honro a ti, with Deus, my substance. com todas as I minhas possess money, E therefore I quando eu would use coloco it esse to honor tipo de you. dinheiro para honrar a você. And lastly, how have we dishonored the Lord? E por último, How have we dishonored the Lord? The last way we have dishonored the Lord. o último meio que a gente tem desonrado a Deus. Luke chapter 22, verse 42. Lucas, capítulo 22. Luke 22, 42. 40. You're doing good. Kinda nervous. That's okay. Luke 22, 42. You Lucas read. 22, 42. Yeah, you read. Yeah. Luke 22, 42. Dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Jesus said, Jesus disse, Lord, not my will, Deus, não faça a minha vontade, but let your will be done. mas deixa a sua vontade ser feita. How do we honor the Lord? Como nós podemos honrar a Deus? We honor the Lord Nós honramos a Deus when we quando nós respect His word esperamos o que Ele vai fazer higher than our opinions. acima das nossas opiniões. Where we respect His word Quando nós esperamos o que Ele vai higher fazer than our feelings. sobre os nossos sentimentos. When we respect His word Quando nós esperamos o que Ele vai fazer higher than what I want to do. acima do que nós queremos fazer. Many times, Algumas vezes, the Lord will ask us to do something. Deus quer fazer alguma coisa na nossa vida. And we would say, Lord, Ele quer fazer algo. I E do nós not dizemos, feel Deus, to do that. I do not feel to eu do não that. sinto isso, isso acontecendo.
Or we may say, Lord, E nós dizemos, Deus, I do not want to do that. eu não quero fazer isso. We have become a selfish people. Nós acabamos sendo egoístas. Pessoas egoístas. If we do not benefit, we do not want to do E it. se não me tem benefícios, eu não quero fazer. If it does not feel good, we do not want Se to não do é bom it. para mim, eu não quero fazer. If I do not enjoy it, we do not want to E do se it. isso não me traz alegria, eu não quero fazer. But here it is Jesus Mas estamos falando com Jesus. did no wrong, Ele fez algo errado. about to be crucified, Para ser crucificado. a gruesome death, a hard death, a gruesome death. Alguns pecados foram jogados. Yet he is saying, Father, E ele diz, Jesus, Deus, Pai, it is not what I want to isso não é o que do. eu quero na minha vida. It is what you want Mas é to o que do, você quer Father. fazer na minha vida. And he honored the Lord by being E nós obedient. honramos a Deus para ser obedientes. Many times Algumas vezes, we dishonor the Lord. nós desonramos a Deus. He asks us to do something simple. E parece algo simples. You are traveling in a taxi Você está andando de táxi and you know the Lord spoke to you e você sabe que Deus está falando com você. and said, tell someone about Jesus. E ele fala, fale de Jesus para essa pessoa. You are in the house of the Lord Você está na casa de Deus and you know the Lord e spoke você to you sabe que Deus está falando com and você. says, give your neighbor some finances. Então fale com o seu vizinho sobre as suas finanças. You know that the Lord spoke to you. Então você sabe que Deus está falando com você. But many times Mas muitas das vezes we say in ourselves, nós dizemos para nós Lord, I don't mesmos, want to do Deus, eu não that. quero fazer isso. Lord, I do not feel to do that. Eu não sinto que eu quero fazer isso. Many times He's waking us up to pray. Muitas das vezes as nossas fraquezas estão por causa He wants disso. us to read the Bible. Porque nós precisamos ler a Bíblia. But Precisamos orar e ler a Bíblia. We say, Lord, E nós dizemos, Senhor, let me watch this movie first, then I'll get to the Bible. deixa eu primeiro ver meu filme e depois eu vou ler a Bíblia. Lord, let me spend 5 more hours on Deixa eu- TikTok, then I will get Deixa to eu the gastar Bible. 5 minutos no TikTok e depois eu ler a Bíblia. We have become a people E nós nos tornamos pessoas. that has gone after pleasure. E nós não temos o prazer em Deus. But Jesus said something very E ele important. fala algo muito importante. Jesus said, what gives him pleasure Jesus pergunta, o que te dá is prazer? when he does the will of the Father. É o... When he does what the Father wants. O que te dá prazer é quando você faz o que Deus quer na sua I vida. pray from today, E eu oro para isso hoje. we will say, Lord, Nós dizemos, Senhor, whatever you want me to o que do, você quer que eu faça? my answer will be yes. Minha resposta vai ser sim. Even when it is difficult, Mesmo se Lord. for difícil para mim, Senhor. Even when I don't feel like Mesmo doing it. que eu não sinta isso que eu queira que fazer. Even when I know it will hurt me. Mesmo sabendo que eu não sinta que é o certo a se fazer. Lord, I would say yes to Eu you. farei sim, Senhor, farei. Why? Por quê? Why? Por quê? Why? Por quê? Because my desire is to honor you. Porque o meu desejo é honrar a você. I want to live my life in a way that Eu quero honors you. colocar a minha vida no meio de você. And so, whatever the Lord says to do, Então, qualquer coisa que Deus falar para eu fazer, we would just do it. nós iremos apenas fazer. Many times we do not obey the Bible Muitas das vezes a gente não obedece à Bíblia, because we do not understand. porque nós não entendemos. But church, Mas a igreja, we do not need to understand. não precisamos entender. What we need to do O que você precisa fazer is obey. é obedecer. I tell you the truth. E eu te falo a verdade. I do not understand how vitamin C works. I do not understand how vitamin C works. Ah, sim, ele não entende como as vitaminas trabalham. Acontece. But I take it. Mas ele toma as vitaminas, os remédios. I take it. Ele toma. I do not understand. Ele não entende como funciona. But I obey when they say take Mas eu vitamin obedeço C. ao médico para poder tomar a pílula. You may not understand how prayer Você não pode works. você não sabe como acontece esse You tipo may de not trabalho. understand the Você não benefits pode of entender os fasting. benefícios do jejum. You may not know why we need to raise our hands in the E você não pode entender sanctuary. por que precisamos levantar as mãos para orar. Why we need to honor, why we need to raise our voice. Porque nós precisamos crescer a nossa voz para I falar. do not understand Eu não how entendo. tithing and giving works. Porque temos que entregar os But dízimos. what I know, the Bible says do it, Mas Deus diz para fazer. and so I do it. Então eu faço. I don't need to Eu não understand. preciso entender. And Jesus do not Jesus owe us an explanation. Não desenrola. The Lord do not owe us an explanation. Deus não nos deve esses tipos de explanação. But we owe the Lord our obedience Mas seremos obediência ao Senhor. because He has been good to us. Porque Ele tem sido bom a nós. Many of us thought we would have died long ago. Alguns de nós podem ter desistido disso há muito But tempo. we are here tonight. Mas estamos aqui agora. The Lord has been faithful to E you. Deus tem sido fiel com você. He has been good to Ele tem you. sido bom com você.
Why won't we honor such a good Por que God? nós temos desonrado um Deus tão bom? There are many people out there E algumas pessoas fora daqui who serve idols têm servido os ídolos. and serve things that curse them E coisas que têm amaldiçoado and eles. have them in bondage. E isso tem amaldiçoado cada Have vez them mais in ainda sickness. eles. Tem deixado eles com doenças. But we serve a God Mas servimos a Deus, that He is us. que Ele é nosso. Our God provides for Ele us. ele provém isso tudo para nós. Why won't we want to be obedient to this God? Porque nós desobedecemos For a esse He Deus. is good. Porque Ele é bom. Our God is E good. Ele é bom o tempo todo. I pray we would honor the Eu oro Lord. para você nesse momento ao Senhor. May we all stand as I read this last scripture. Vocês, por favor, fiquem de pé para a gente ler essa May última we all escritura. stand. A short scripture. 2 Samuel chapter 2 verses 30 says, 2 Samuel 2:30. Capítulo 2, verso 30. and I will paraphrase, Ok. but I will honor those who honor me, and I will dishonor those who dishonor me. I paraphrase. Yes. Também Joabe... tá. You just used Yes. it. Ok. E ajuntou todo o povo, e dos seus servos de Davi faltaram 19 homens a Azel. The Bible is saying here, the Bible is saying, you could, yeah. The Bible says, A Bíblia diz, when we honor God, quando nós honramos a Deus, He honors us back. Ele honra nós também. But when we dishonor Him, Mas quando nós desonramos a Ele, He dishonors us. Ele desonrou a gente também. What does honor looks like? O que a honra parece para você? I want, Eu when quero. I pray to the Lord, O que eu quero na hora de engrandecer a Deus? He is here in my prayer. Ele está aqui na minha oração. I want, when I lay hands on the sick, Eu quero levantar minhas mãos para as pessoas doentes they shall recover. e cobrir eles com uma oração. I want, Eu quero, when we quando nós rebuke demons in the name of Jesus, expulsar demônios no nome de Jesus, they go. eles vão embora. However, De qualquer forma, if we dishonor the quando Lord, nós honramos a Deus, He will not answer our Ele prayer. não vai obedecer, Ele não vai ouvir as nossas orações. Because the Bible says if we dishonor Him, Porque a Bíblia diz que quando nós honramos a Ele, He will dishonor Ele vai nos us. honrar também. But if we honor Him, Mas se nós honrarmos a Ele, He would honor us. Ele vai honrar a nós também. He would honor us with His Ele vai honrar presence. nós com os presentes. He would honor us with His Ele glory. vai honrar a gente com glória. The Bible A says Bíblia diz, where the Lord is, aonde Deus está, there's liberty. There's freedom. a liberdade. And so as we honor Him Então você precisa honrar a Ele with whatever we possess, com qualquer coisa que você tenha. your money, O seu dinheiro, your body, o seu corpo, your mouth, a sua mão, your a sua boca, hands, as your suas feet, mãos, seus pés. whatever you Qualquer coisa possess, que você tenha, as we honor e Him, nós honramos a Ele, He will honor us. e Ele vai honrar a nós. The Bible says A Bíblia diz, of the prophets of old os profetas de that ouro, when they spoke, quando eles falaram, the Lord did not allow their words to fall to the eles ground. não deixaram com que eles caíssem ao chão. That is honor. E isso é honra. The Lord honored their words. That is honor. E isso é honra. Tonight, Essa noite, I would pray for everyone eu vou orar generally. por todo mundo no geral, Because tonight you have to make a decision. porque você tem que tomar uma decisão. You have to decide Você from tem que tonight, decidir nessa noite, Lord, I will honor you. Deus, eu vou honrar a você. As I have been speaking, Ao mesmo tempo que nós temos falado, the Lord would have spoken to you e Deus vai falar com você about areas of your life nas áreas da sua vida. that you have dishonored Him in. Quais as áreas da sua vida que você tem desonrado e honrado a Ele. But remember, we said we will Mas lembre das coisas que nós do a dizemos. new thing. Faça coisas novas. And so we'll forget how we failed last year. E se esqueça das coisas que aconteceram no ano passado. Esqueça we will as coisas. forget that. Esqueça essas coisas que estavam no passado. And we would say from tonight, E eu vou Lord, falar agora nesse I would momento. start to honor you. Deus, eu decido começar a honrar você. We would say, Lord, Nós dizemos, from Senhor, tonight, nessa noite I will honor you. eu vou honrar a você. So, Father, in the name of Jesus, Então levante suas mãos no nome de Jesus. if they could pray with me, Father, in the name of Jesus, Senhor, no nome de Jesus, I come to you tonight. eu venho aqui a você nessa noite. Forgive me. Perdoa-me, Deus. Forgive me, Lord, Perdoa-me, Senhor, for I have dishonored you. se eu tenho desonrado você. We have dishonored you. Nós temos desonrado você. Your people tonight, we have As pessoas dishonored têm you. desonrado você.
But Father, thank you for your word Mas, Senhor, nós temos a te agradecido por tudo que o Senhor tem feito. that you brought to us tonight. Que você nos trouxe aqui nessa noite. You want to do something new in our lives, Father, Você quer que nós façamos algo novo na nossa vida. and you needed us to hear of this word E lemos essa palavra agora na so Bíblia. that we would honor you. Que nós precisamos honrar a você. So, Lord Jesus, Então, Jesus, from tonight, a partir de agora, my answer to you minha resposta para você is always yes. vai ser sempre sim. My answer to you, Lord, Minha resposta para você, is Senhor, always vai yes. ser sempre sim. Whatever you want to do, Lord, Qualquer coisa que você quer que eu faça, I say yes. eu vou dizer sim. I will not look at my past. Eu não vou lembrar do meu passado. I will not look at my Eu abilities. não vou olhar para as minhas habilidades. I will not look at my age. Eu não vou olhar para pelo I meu will interior. not look at my finances. Eu não vou olhar pelas minhas finanças. But whatever you say, Lord, Mas qualquer coisa que você dizer, my Deus, response is minha resposta vai ser yes. sim. Yes. Sim. Yes. Sim. Yes. Sim. Yes, Lord. Sim, Senhor. Yes, Lord. Sim, Senhor. Have your way in my life. Quero que você tenha na minha vida, Deus. Have your way in my life, Lord. Tenha a sua direção na minha vida, Deus. This is your vessel E esse é o seu verso. to be used for your Vai ser honor usado para a sua honra and for your e glory. para a sua glória. In the mighty name of Jesus. No poderoso nome de Jesus. Amen. Amém. Amen. Pastor.